Velho Testamento, lição número 67. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que bom estarmos juntos para mais um encontro com a Palavra. Você é muito bem-vindo. Este é um estudo de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nosso estudo já nos trouxe aos livros proféticos. Pegue sua Bíblia, acomode-se e juntos vamos aprender um pouco mais sobre a vida dos profetas. Mais uma vez gostaria de falar sobre o profeta Jeremias, um dos profetas maiores. Como já vimos, é difícil fazer um esboço do livro de Jeremias com seus 52 capítulos, porque ele é uma série de choros e lamentações. No geral, o livro consiste em uma série de sermões que o profeta pregou durante todo o seu ministério e que foram escritos conforme ele os lembrava já nos últimos anos da sua vida, quando estava preso. No capítulo 36 temos uma ideia do cenário do livro. Ele foi se lembrando e registrando os grandes sermões que Deus lhe havia dado durante os seus 41 anos de ministério como profeta. Por isso, seus sermões não foram escritos na ordem que foram pregados. A melhor maneira de estudar o livro de Jeremias é analisando seus importantes sermões. Já aprendemos que Jeremias pregava através de sermões de representação simbólica. Jeremias e Ezequiel eram muito bons nesse tipo de pregação. Jeremias pregou sobre o vaso reciclado. Ele disse ao povo de Deus que estava indo para o cativeiro, que aquele cativeiro seria como um processo de reciclagem de um lindo pote de barro. Ele viu um oleiro fazer um vaso que não tinha ficado a contento. O oleiro espatifou o vaso no chão e reciclou o barro para fazer outro vaso. Também vimos outro sermão de representação simbólica de Jeremias. Dessa vez foi ele quem espatifou um lindo vaso no chão do templo e disse: "Vocês que vão para o cativeiro são como vaso reciclado, mas vocês se recusam a ir para o cativeiro." Aí ele quebrou o vaso e continuou dizendo: "Vocês serão quebrados em pedacinhos." Esses dois sermões foram muito fortes e importantes. Devemos buscar no livro de Jeremias e em seus sermões aplicações para nossas vidas. Também passamos por nossas experiências de castigo através das quais Deus nos disciplina e nos recicla para que sejamos vasos novos. Às vezes, como vaso espatifado, nossa vida fica com cicatrizes irreversíveis por causa de nossos pecados, cujas consequências são irrevogáveis. São aplicações como essas que podemos tirar dos sermões de Jeremias. Jeremias também pregou o sermão chamado Os 2 cestos de figo. Neste sermão ele teve a visão de 2 cestos de figo. Alguns dos figos eram frescos, outros maduros e outros figos já estavam estragados. Tinham passado do tempo, estavam podres, impossíveis de serem comidos. Então o Senhor me perguntou. Ele diz: "O que você vê, Jeremias?" Eu respondi: "Figos. Os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis." Então o Senhor me dirigiu a palavra: "Considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de fazer-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com seus líderes, tantos que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição.
Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Essa é uma mensagem que Jeremias pregou em quase todos os seus sermões. Havia 2 tipos de pessoas na cidade de Jerusalém quando ela estava sendo tomada pelo Império Babilônico. Aqueles que entendiam que o cativeiro babilônico era um castigo de Deus e foram para a Babilônia, que aceitaram a disciplina de Deus e se arrependeram, e aqueles, como Zedequias, que se recusaram a reconhecer que aquilo era a vontade de Deus, que rejeitaram a pregação de Jeremias e se rebelaram contra os babilônios, acabando como um vaso espatifado, ou como figos podres. Há vários outros sermões de Jeremias que poderíamos ver rapidamente. Alguns desses sermões se opõem ao que chamamos de humanismo. Hoje existem muitas ideologias surgindo e se espalhando por aí. Algumas pensamos ser novas e contemporâneas, mas não são tão novas assim. Elas são apenas crenças velhas que estão ressurgindo. Essas ideologias, como o humanismo, valorizam as capacidades do homem e são encontradas na história antiga. O humanismo proclama: sou o mestre do meu destino, o capitão da minha alma. O humanista declara: o que eu sou me leva ao que eu faço. Você é o que você pode fazer. Você tem tudo o que precisa para realizar. Você pode. É apenas uma questão de autoconfiança. Acredita em você. Mas quando estudamos as vidas de homens como Moisés, descobrimos exatamente o oposto. Vemos o lado espiritual atuando em suas vidas. Eu não sou, mas Ele é Deus. E Ele está comigo. Eu não posso, mas Ele pode. E Ele está comigo. Jeremias vai exatamente no sentido contrário ao pensamento humanista quando prega sermões como o capítulo 10. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os passos. Atente para mais esse versículo. Diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. A seguir, Jeremias apresenta a declaração positiva da verdade, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esta filosofia é exatamente o oposto da filosofia humanista. Tem muita gente que não acredita que precisa de um pastor. Muitas pessoas nunca dizem bé, como ovelha, né? Parece que nunca tiveram um problema que não puderam resolver. Essas pessoas acreditam na genialidade do homem, na sua intelectualidade, e acham que todos os talentos que o homem tem são tudo o que elas precisam. Ei, você precisa de um pastor. Você precisa de uma revelação de Deus e de uma força dinâmica da parte de Deus para obedecer a essa revelação. Estes são os ensinamentos. Essa é a filosofia dos profetas. Como já disse, o coração de Jeremias estava ferido. No capítulo 8 ele clamou: a tristeza tomou conta de mim. O meu coração desfalece. Ouça o grito de socorro da minha filha, do meu povo. Grito que se estende por toda essa terra. O Senhor não está em Sião, não se acha mais ali, o seu rei. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Essa era a visão de Jeremias diante da catastrófica conquista da Babilônia e do cativeiro que se seguiu. A tristeza de Jeremias diante da conquista e do cativeiro babilônico é a razão de ser chamado de profeta chorão. No capítulo 4, Jeremias apresenta a cura para a apostasia do povo, para o pecado que trouxe tanta calamidade. Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeiem entre os espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-la. Esse sermão de Jeremias é lindo e sua mensagem é semelhante à mensagem da parábola do semeador, que Jesus contou, registrada nos evangelhos. Jesus disse que quando a palavra de Deus é pregada é como se um agricultor tivesse lançado as sementes na terra.
Ainda hoje, se você for à Terra Santa, verá lá nos vales os camponeses com um saco embaixo do braço, espalhando sementes. De acordo com Jesus, as sementes caíram em 4 tipos diferentes de solo, que ilustram as 4 respostas diferentes ao ensino ou à pregação da palavra de Deus. O primeiro solo foi pisado e a semente não penetrou. Jesus disse que essas são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas em cujas mentes a palavra não penetra, elas não a compreendem. Os pássaros vêm e a levam embora. Jesus interpretou assim: o diabo vem e rouba as palavras de suas mentes antes que elas tenham a chance de refletir sobre elas. De acordo com Jesus, o segundo tipo de pessoa é aquele que, quando ouve o ensino ou a pregação da palavra de Deus, a palavra penetra em suas mentes, mas não em seus corações. A semente penetra, mas o solo é pedregoso e por isso as raízes não são profundas. Quando vem o sol, a planta seca e não dá fruto. Jesus disse que o terceiro tipo de pessoa é como um bom solo para as sementes. Não há nada que impeça o desenvolvimento da semente, mas é um solo com ervas daninhas que sufocam a planta, e aí ela nunca frutifica. Jesus explicou que a palavra penetra em suas mentes e em seus corações. São pessoas que realmente querem fazer o que a palavra de Deus ordena, mas elas são vencidas pelos cuidados do mundo, pelos enganos das riquezas e pelos prazeres. Essas ervas daninhas e espinhos sufocam a planta, impedindo-a de dar fruto. Jesus explicou que o quarto tipo de solo é um solo que não tem nenhum problema. As sementes produzem fruto a 100, 60 e 30 por 1. Jesus estava enriquecendo a mensagem de Jeremias. Jeremias usou a mesma ilustração no capítulo 4 do seu livro. Ele estava pronto para pregar a palavra para o povo de Deus quando clamou: lavrem seus campos não arados. Lavrem seus campos não arados. Ele usa uma metáfora muito clara quando diz: não semeie entre espinhos. O sermão de Jeremias tinha muitas aplicações. Todos os problemas e circunstâncias pelos quais o povo estava passando eram uma preparação do solo, dos seus corações, para que a semente da palavra de Deus fosse semeada. Em outras palavras, Jeremias estava dizendo: tudo que vocês estão passando é para chamar sua atenção. Vocês estão chegando no ponto certo para ouvirem a palavra de Deus. Preste atenção neste sermão de Jeremias, no capítulo 7, versículos de 9 a 11. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer perante mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Isso nos faz pensar no sermão de Jesus, que deve ter sido inspirado pela pregação de Jeremias. Você lembra o que Jesus disse quando promoveu aquela limpeza no templo? Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Quando Jesus falou isso, ele citou Jeremias. Os profetas são muito citados no Novo Testamento. O apóstolo Paulo e outros apóstolos citam tanto o Velho Testamento no Novo Testamento que é impressionante. Sim, às vezes nos perguntamos se tiveram alguma revelação original. Os profetas mais citados são Isaías e Jeremias. Quando o povo falava muito e agia pouco, Jeremias exortava: obedeçam-me e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Esse texto também é citado no Novo Testamento. Muitas pessoas dizem que todos somos filhos de Deus, mas os profetas do Velho Testamento disseram que quando você vive como filho de Deus, aí você é filho de Deus. De acordo com o Velho Testamento, devemos nos separar do estilo de vida do mundo e não tocar naquilo que é impuro. Então Deus será nosso Pai e nós seremos seus filhos e filhas. Foi isso que Jeremias e outros profetas pregaram. Agora gostaria de compartilhar com vocês alguns sermões de Jeremias nos quais ele expressa como lhe era pesado ser o pregador daqueles tempos, ao mesmo tempo em que ele era bem-humorado e irônico em suas pregações. Preste atenção em um trecho de mais um sermão localizado no capítulo 23. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar: qual é a mensagem pesada da qual o Senhor o encarregou?
Diga-lhes, vocês são o peso, e eu os abandonarei? Declara o Senhor. Se um profeta ou um sacerdote ou alguém do povo afirmar, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, eu castigarei esse homem e sua família. Assim dirá cada um de vocês ao seu amigo ou parente, o que o Senhor respondeu, o que o Senhor falou, nunca mais mencionem a expressão, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou. Senão essa palavra se tornará uma carga para aquele que a proferir, porque vocês distorcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, do nosso Deus. É assim que vocês dirão ao profeta, qual é a resposta do Senhor para você? Ou, o que o Senhor falou? Mas se vocês disserem, esta é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, assim diz o Senhor. Vocês dizem, essa é a mensagem da qual o Senhor me encarregou, quando eu lhes adverti que não dissessem isso. Por isso me esquecerei de vocês, e os lançarei fora da minha presença juntamente com a cidade que dei a vocês e aos seus antepassados. Trarei sobre vocês humilhação perpétua, vergonha permanente, que jamais será esquecida. Eles estavam gozando de Jeremias porque ele nunca tinha nada bom para dizer. Ele só falava de calamidade. Mas nós só temos o livro de Jeremias hoje na Bíblia porque toda essa destruição e tristeza que ele profetizou se concretizou. Jeremias pregou a calamidade e ela aconteceu. Ele pregou o retorno do cativeiro e isso aconteceu 70 anos depois. Sua mensagem também era carregada de muito sentimento. Ah, minha angústia, eu me contorço de dor. Ó paredes do meu coração! O meu coração dispara dentro de mim, não posso ficar calado. Ouvi o som da trombeta, ouvi o grito de guerra, um desastre depois do outro. Toda a minha terra foi devastada. Num instante as minhas tendas foram destruídas e os meus abrigos num momento. Até quando verei o sinal levantado e ouvirei o som da trombeta? Como você pode perceber, as revelações proféticas de Jeremias se referiam à conquista da Babilônia. Ele podia até ouvir o som dos exércitos babilônicos e os gritos do povo de Judá. Jeremias continua com um lamento. O meu povo é tolo, eles não me conhecem. São crianças insensatas que nada compreendem. São hábeis para praticar o mal, mas não sabem fazer o bem. Esse comentário se encaixa perfeitamente em nossa geração. Somos especialistas em fabricar armas, mas será que alguém se importa em fazer o que é certo? Será que alguém age com temor de Deus? A violência e o crime são epidêmicos. Parece que as pessoas não têm muita inclinação para fazer o que é certo. Precisamos de mais sermões como o de Jeremias para o povo dos nossos dias. Nos capítulos 5 e 6 encontramos outro sermão que pode ser resumido desta maneira. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Em outras palavras, não se pode curar uma ferida simplesmente negando que ela esteja lá. O texto de Jeremias, capítulo 12, versículos 5 e 6, aborda a questão de treinamento e preparação de líderes espirituais. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Este princípio deve ser aplicado, por exemplo, no treinamento de missionários. Antes de enviarmos pessoas para o campo, devemos ter certeza de que elas estão preparadas. Prestem atenção no próximo sermão. Então o Senhor me disse, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo por este povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor. Os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, os cães para dilacerar, as aves do céu e os animais selvagens para devorar e destruir.
Eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. Más notícias. Eles atingiram um ponto que o julgamento tinha que ser o cativeiro, e foi isso que o Senhor mandou que Jeremias pregasse. Mas junto com esse tipo de mensagem, ele sempre dava uma mensagem de esperança também. No capítulo 16, a palavra de Jeremias assemelha-se à palavra de Paulo em 1 Coríntios 7, quando, diante de toda a perseguição que a igreja estava passando, Paulo aconselhou o povo a permanecer solteiro se ainda não fosse casado. Vocês estão lembrados desse estudo? Confira a semelhança do conselho de Paulo com o de Jeremias no capítulo 16. Ele deu alguns conselhos ao povo para aqueles momentos difíceis de calamidade, conquista e cativeiro. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, e a respeito das mulheres que forem suas mães, e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimento das aves e dos animais. Em tempos difíceis como esses, o conselho era não se casar. O sermão do capítulo 17 é quase como uma oração. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Nós não estamos realmente salvos até que Deus nos salve. Não somos realmente curados até que Deus nos cure. Há salvamentos que só o Senhor pode dar e curas que só Ele pode fazer. Quando você tiver esse discernimento, então acabará orando e pregando como Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo. Nos capítulos 31 a 33, Jeremias faz um importante sermão messiânico. Apesar de Isaías ser o profeta que mais escreveu profecias messiânicas, Jeremias também escreveu algumas. Essa é muito bonita. Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. A partir daí, Jeremias profetiza a respeito do Messias. Se você estiver familiarizado com a história dos hebreus, tanto a contemporânea como a antiga, que temos estudado um pouco aqui, saberá que todos os profetas profetizaram a respeito da dispersão do povo de Deus depois dos cativeiros. Eles também profetizaram a respeito do retorno da dispersão. O retorno da dispersão não se refere apenas a quando eles voltam da Babilônia. Outra dispersão e outro retorno são profetizados. Temos presenciado este retorno durante nossa geração. Em 1948, vimos Israel tornar-se uma nação. A profecia do retorno geográfico para a terra de Israel aconteceu. Entretanto, todos esses profetas profetizaram em textos como este, um retorno espiritual de Israel. Isso ainda não aconteceu. Se você quiser saber o que vai acontecer no mundo, mantenha seus olhos fixados em Israel e nestas profecias messiânicas dos profetas, e você entenderá o que vai acontecer ao mundo. Vou me despedir hoje com as palavras escritas em Jeremias e que Deus também está dizendo para você. Eu o amei com amor eterno, com amor leal o atraí. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.